Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos ver a aula 16 da frente 4E, que fala sobre sais e neutralização. Então, assim, as substâncias químicas, elas possuem um determinado caráter. Costuma-se falar em caráter ácido, caráter básico e caráter neutro. Na prática, a gente mede o pH para isso, né? Então, de 0 a 7 é o caráter ácido, de 7 a 14 é o caráter básico e exatamente no 7 é o caráter neutro. Então, nós sabemos que todos os ácidos apresentam um pH menor do que 7. Todas as bases apresentam um pH maior do que 7. Mas e os sais? Aí vai depende do sal, depende do ácido e da base que aquele sal foi formado. Então, é isso que a gente vai ver hoje, o caráter de um sal. E, a partir disso, como que ele se neutraliza, como que é a reação de neutralização, se ela ocorre totalmente ou parcialmente, tá bom? Então, assim, como que a gente faz para saber se um sal tem caráter ácido ou básico ou neutro? Então, vamos dar alguns exemplos que daí vai ficar bem fácil de entender. Por exemplo, NH4Cl. O NH4Cl é um sal. Então, esse aqui veio do NH4OH, que é a base, né? Então, o cátion veio da base. Veio da base NH4OH e o ácido, essa última parte aqui, que é o ânion, ela veio do ácido, que é o ácido HCl. Tranquilo? Aqui, nós temos que olhar para a base e para o ácido. E aí a gente precisa lembrar da força da base e do ácido. Então, lembrando da força de ácidos e bases, para hidrácidos, eu vou colocar aqui do lado, tá? Para hidrácidos. É dividido em fortes, moderados e fracos. Lembrando que flúor, cloro, bromo e iodo, HF é o moderado, cloro, bromo e iodo são os fortes e o restante é fraco. Isso para hidrácidos. E para oxiácidos, tá? E tem que fazer aquela diferença de oxigênios e hidrogênios, né? Então, se a diferença der 3 ou 2, daí ele é forte. Se der 1, ele é moderado. E se der 0, ele é fraco. Lembrando sempre que o H2CO3 é uma exceção, né? Exceção H2CO3 e ácidos orgânicos. Porque o H2CO3, se você fizesse a diferença, dava 3 menos 2, que dava 1, e ele seria moderado pela regra, mas na verdade ele é um ácido fraco, tá? Todos esses aqui, ó, são exceções, eles são ácidos fracos, tá? Só para a gente recordar isso, então. Então, exceções, ácido carbônico e ácidos orgânicos, que são ácidos fracos. E para as bases, a força das bases, aí tem que lembrar, né? As fortes são as da família 1A e da família 2A, casaram com o senhor Barão. Para as bases, fortes são 1A e as bases de cálcio, estrôncio e bário, da família 2A, tá? E as fracas são as demais. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito
Só para a gente lembrar, né? A exceção é o ácido carbônico e os ácidos orgânicos que são fracos, né? Então, aqui estão os hidrácidos, os oxiácidos e as bases. Tranquilo? Essa é a força. Então, vamos olhar para essa base aqui. Ela está na lista das fortes? NH4OH não está, porque ela não é. NH4 não é família 1A e não é cálcio, estrôncio e bário. Então, essa aqui é uma base fraca, né? Base é fraca. E o ácido? O ácido é o HCl, ele está aqui na lista dos ácidos fortes. Então, o ácido é forte. Então, esse sal aqui vai ser um sal com caráter ácido, tá bom? Então, ele vai ser um sal com caráter ácido. Que vai ter pH menor do que 7. Sempre lembrando que de 0 a 7 é ácido, de 7 a 14 é básico e exatamente 7 é neutro, né? Tranquilo? Então, vamos ver mais um exemplo. NaClO. Então, aqui é a separação, né? Então, ele vem o cátion vem do NaOH, né? NaOH. E o ânion vem do HClO. Tranquilo? HClO. NaOH e HClO. Esse é o ácido que deu origem ao ânion e essa é a base que deu origem ao cátion. Então, vamos ver a força aqui. A base é da família 1A. O sódio é da família 1A. Então, essa aqui é uma base forte. Aqui é um oxiácido, então você tem que fazer a diferença de oxigênios e de hidrogênios. Então, é um oxigênio e um hidrogênio. 1 menos 1 dá 0. E 0 é um ácido fraco. Então, esse é um ácido fraco. Então, esse sal aqui vai ser um sal de caráter básico, porque a base é forte e o ácido é fraco. Ela vai ter, esse sal vai ter pH maior do que 7. Tá bom? Tranquilo? Então, agora vamos ver um outro sal, um outro exemplo. O sal NaCl. Vamos ver esse sal NaCl, que é o mais comum dos sais, né? Ele vem, o cátion vem da base, né? Então, vem do NaOH e o ânion vem do ácido. Então, ele vem do ácido HCl. Então, vamos ver aqui, NaOH. NaOH é da família 1A, o cátion, né? Então, se é da família 1A, é uma base forte. É uma base forte. E esse ácido HCl? Ó, é um hidrácido, ele não tem oxigênio. Então, ele está aqui na lista dos ácidos fortes. Então, ele é um ácido forte. Quando isso acontece, quando a base é forte e o ácido é forte, aqui a gente vai gerar um sal neutro. Tá? Esse sal aqui vai ter pH igual a 7. Tudo bem? Tranquilo? Agora, uma coisa que a gente não pode discutir aqui ainda, porque a gente ainda não tem o conhecimento que vai ser adquirido mais para frente, é quando o ácido é fraco e a base é fraca. Quando o ácido é fraco e a base é fraca, depende da hidrólise salina, e é um conhecimento que a gente vai adquirir mais para frente, tá? Na parte de química D. Então, quando o ácido é fraco e a base é fraca, a gente ainda não tem como discutir o caráter do sal, tá? Então, isso a gente vai deixar mais para frente. Tranquilo?
Então, tá bom. Então, agora vamos falar sobre reações de neutralização. Primeiro, vamos relembrar a parte de indicadores. Então, como já foi visto na aula sobre bases, os indicadores são as substâncias muito utilizadas para identificar o caráter de uma solução. Por exemplo, a fenolftaleína, em meio ácido, ela fica incolor, em meio básico, ela fica vermelha. A fenolftaleína é o indicador, né? E o papel de tornassol, em meio ácido, ele fica... Sempre lembrando que eu falei para vocês que a fenolftaleína, em meio básico, eles falam que é vermelha, mas ela é mais para um rosa, tá? Um rosa bem escuro. O papel de tornassol, em meio ácido, ele fica vermelho, em meio básico, ele fica azul, tá bom? Então, agora vamos ver como funcionam as reações de neutralização ou salificação, que é formação de sais, porque a reação de formação de um sal é uma reação de neutralização, né? Então, a gente sabe que quando reage um ácido mais uma base, nós vamos formar um sal e água, certo? Sal e água. Por que isso acontece? Porque o ácido libera H+, a base libera OH-. E quando eles se juntam, eles formam H+ e OH-, forma H2O, que é a água, tá bom? E o sal vai depender do cátion, o cátion da base e do ânion do ácido. Daí vai formar o sal, tá bom? Mas essa neutralização, ela pode ocorrer de 3 formas. Neutralização total é a primeira que a gente vai ver. Então, vamos ver o que é uma neutralização total. Na neutralização total, ocorre quando todos os H+, que são provenientes do ácido que sofreu ionização, reagem com todos os OH- que são provenientes da base quando ela sofre dissociação. E aqui se forma um sal normal, não um daqueles hidroxissal ou um daqueles sal básico. Então, aqui vai formar um sal normal, porque todos os H+ que vêm da ionização do ácido reagem com todos os OH- da dissociação da base. E aí forma um sal normal. Então, vamos ver um exemplo. Primeiro exemplo, deixa eu pegar ele aqui. 1H2SO4 mais 2NaOH, dando 2H2O mais Na2SO4. Tudo bem? Então, vamos ver o que vai acontecer nesse caso aqui. Aqui, quando esse ácido sofrer ionização, ele vai liberar 2H+ e SO4, 2-. Relembrem da aula de ácido, tá? Etapas de ionização. Quando essa base sofrer dissociação iônica, ela vai liberar Na+ e OH-. Só que como são duas bases, ela vai liberar 2Na+ e 2OH-. E aqui é importante que a gente enxergue que só vai ocorrer neutralização total porque você tem 2H+ para reagir com 2OH-. Porque se fosse menos um dos dois, aí a neutralização não ia ser total, porque você precisa de um H+ para reagir com um OH- e formar uma água. Nesse caso aqui deu certo, porque nós temos 2H+ e 2OH-, então nós vamos formar duas águas, tá bom? Então, o 2H+ e o 2OH- vão formar as duas águas que estão ali em cima. E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar Na+ e SO4, 2-. 2Na+ e 1SO4, 2-. E aí aqui vai se formar o sal. Por quê? Nós temos
2Na, então Na2, e SO4 2-, que vai equivaler às cargas, e eles vão formar aquele sal lá, ó, Na2SO4, tá bom? Então, aqui se formou um sal, e aqui não sobrou nenhum OH+, nenhum OH-. Todos eles reagiram e formaram água. Então, a neutralização é total. Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo. 2HCl mais 1CaOH2. Dando 2H2O mais CaCl2, que é o sal, tá bom? Então, vamos ver aqui o que aconteceu quando a gente fez a ionização do ácido. O ácido sofreu ionização, então ele se separou em H+, e em Cl-. Só que como eram 2HCl, 2H+ e 2Cl-, tá bom? E a base? A base, quando ela sofreu dissociação, aqui é a regra do tombo, tá? Separou em Ca2+ e OH-. Mas aqui o OH- tem um 2, então formou 2 OH-, tá bom? E aí vamos ver o que acontece quando sofre a reação. Então aqui nós temos 2H+ e 2 OH-, e deu certo de novo, porque a gente precisa de um H+ para reagir com um OH- e formar uma molécula de água. Então aqui nós temos 2H+, 2 OH-, vai formar duas moléculas de água, 2H2O. E a base, e o sal? Então, vai vir daqui. Aqui a gente tem o quê? Vamos fazer aqui do lado. A gente tem 2Cl- e a gente tem Ca2+. O cátion que veio da base e o ânion que veio do ácido. Tranquilo? Então, o que a gente vai formar nesse caso aqui? Regra do tombo. Dá para a gente fazer simplesmente por regra do tombo, ou dá para fazer isso aqui, ó, pegar esse C2 que está aqui na frente e fazer ele ficar ali embaixo. Eu vou fazer por regra do tombo, tá? Então, é como se eu não preciso considerar aqui que eu tenho 2Cl-. Daí, como é que eu faço a regra do tombo? Deixa eu colocar na ordem certa. Ca2+ e Cl-. Daí, a regra do tombo é assim. Cai as cargas, né? Ali é 1, então vai formar Ca1, que não precisa colocar, e Cl2. Esse 2 aqui era aquele 2 lá da frente, entendeu? Simplesmente ali na regra do tombo fica mais fácil de eu enxergar que ele vem da carga do cátion que veio ali da base, tá bom? Então, era a mesma coisa que eu tivesse feito CaCl2. Só que daí, como eu fiz a regra do tombo, eu não preciso considerar aquele 2 lá da frente. Ele vem naturalmente da carga do cátion, tá bom? Então, aqui, neutralizou. Neutralização total. Não sobrou nenhum H+, nenhum OH-. Aqui eles se neutralizaram, tá bom? Tranquilo? E aí, esses sais que se formam, por exemplo, CaCl2, antes tinha formado o Na2SO4, eles são chamados de sais normais, tá bom? Forma um mol de sal normal, nesse caso aqui formou um mol de sal normal, tá bom? Que é o cloreto de cálcio. Vamos ver como que a gente faz o balanceamento dessas reações de neutralização. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui. Na apostila de vocês. 2 .
A apostila de vocês. 2H3PO4 mais 3CaOH2, dando 6H2O mais 1Ca3PO4, 2. Tá bom? Então, vamos ver como que a gente faz o balanceamento das reações de neutralização. Aqui é bem simples. Você tem que encontrar o número de hidrogênios que vai liberar e o número de OH que vai liberar. H+ e OH-. Então, aqui a gente vê que tem 2H3PO4 e tem 3H. Então, quantos H+ vai ter no final? 2 vezes 3. 2 vezes 3H+, que vai dar 6H+. Aqui, nós temos 3 vezes 2. 3 vezes 2, OH-. Então, no final, a gente vai ter 6OH-. E aí, 6H+ com 6OH- vai formar 6H2O. E aí também, a gente vê o quê? O sal, a gente faz da seguinte forma, faz a regra do tombo ao contrário. Então, esse 3 aqui do H é a carga do PO4. O PO4 é 3-, porque ele é a carga do PO4. Esse 4 não é a carga do H, tá? Porque o 4 está só no oxigênio. Então, é como se tivesse entre parênteses aqui um 1. Então, a carga do H é mais 1. Só que isso não vem ao caso, porque a gente já sabe que a carga do H é H+1, né? Então, a carga do PO4 vem do número de hidrogênios, é a regra do tombo ao contrário. Então, PO4 é 3-. E aqui nesse caso, a gente faz a mesma coisa, regra do tombo ao contrário, para ver a carga do cálcio, que é o cátion, né? Que vem da base. Então, o cálcio, aqui, a gente sabe que ele é Ca2+. Tudo bem? E aí, qual sal vai formar? A gente vai formar o sal Ca2+ com PO4, 3-. Daí, para formar o sal, é só fazer a regra do tombo. Então, como vai ficar? Ca3, porque veio lá de cima, e PO4, já vou colocar entre parênteses, porque vai cair um 2 lá pela regra do tombo, né? Então, a gente vai formar o sal Ca3PO4, 2. E vai formar um mol de sal Ca3PO4, 2. Tá bom? Então, é assim que a gente faz o balanceamento. Agora, vamos ver a parte da neutralização parcial. Aqui, a quantidade de H+ e OH- não vai bater para formar a quantidade correta de moléculas de água. Então, a gente vai formar hidroxissais ou hidrógenos-sais, tá bom? Então, deixa eu pegar um exemplo aqui. Neutralização parcial do ácido. Na neutralização parcial do ácido, vai se formar um hidrógeno-sal. Vamos ver como que isso acontece. 1H2SO4 reage com 1NaOH e aí vai formar 1H2O e um hidrógeno-sal, que é 1NaHSO4. Tá? Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Aqui, olha só, eu tenho um OH, certo? Então, eu vou fazer primeiro para a base. Aqui, quando eu separar, eu vou formar Na+ e OH-. Beleza? E aqui, quando eu separar, eu vou formar o quê?
2H+, e SO4, 2-. 2H+, e SO4, 2-. Vejam lá na parte de ionização de ácidos, tá? Como que forma a ionização dos ácidos. Então, aqui, enxerguem que a gente tem um problema. Por que que isso acontece? Porque eu tenho 2H+, para reagir só com um OH-. Então, vai sobrar um H+, não vai? Aqui eu vou pegar um desses H+, e um desses OH- e vou formar um H2O, que é aquele lá que foi formado. Mas um dos H+ vai sobrar. Então, é como se eu estivesse falando que um dos H+ vai ficar aqui, ó, HSO4, tá? Menos. Porque não sofreu ionização total, porque não tinha OH suficiente para neutralizar. Então, aquele H vai ficar aqui. Vocês lembram que era SO4 2-, né? Então, o H se junta ali e ele é mais. Então, em vez de 2-, que era antes, ele pega esse mais aqui e fica só menos. Então, H é SO4-. E aí, como que vai formar o sal? Porque o H+, que tinha suficiente para reagir com o OH-, formou um H2O. E como que vai formar o sal? Daí o sal vai vir do cátion da base e do ânion do ácido. Então, deixa eu colocar aqui. Vai vir do Na+, e do HSO4-. Então, como que vai ficar? Regra do tombo. Na mais 1, HSO4 menos 1, caiu, aqui é como se fosse 1, né? Então, o 1 foi lá para baixo e 1 veio aqui embaixo. E eu não preciso nem colocar, né? Porque 1 a gente não coloca. E aí forma NaHSO4. Seria Na1, HSO4, 1, mas eu não preciso colocar esses 1, né? Então, NaHSO4. E esse é um hidrógeno sal. E como faz para dar nome para os hidrógenos sais? Então, peguem a apostila de vocês lá. Tem duas formas, por meio dos prefixos monohidrógeno, dihidrógeno ou trihidrógeno. Por exemplo, esse aqui é um monohidrógeno, porque ele sobrou um hidrogênio, né? Então, ele é monohidrógeno sulfato de sódio, tá? Monohidrógeno sulfato de sódio. Aí vocês têm que lembrar também aquela parte de qual ácido veio. Ó, ele veio do H2SO4, né? Que é o ácido sulfúrico. Então, sulfúrico termina em ico, então vai formar o ânion sulfato. Esse aqui é o monohidrógeno sulfato, né? Então, monohidrógeno sulfato de sódio. Porque se fosse H2SO3, seria o ácido sulfuroso. Daí ia formar o sulfito de sódio. Entendeu? É aquele mosquito teimoso, timato, tipico, timeto no vidrico. Aqui veio do H2SO4, que é o ácido sulfúrico. E terminação ico forma o ânion ato. Então, se é o ácido sulfúrico, formou o ânion sulfato. Então, por isso que ficou monohidrógeno sulfato de sódio. Tranquilo? Vamos ver aqui. Um outro exemplo. Só para dar nome agora, tá? Por exemplo, NaHCO3. NaHCO3. Aqui também é monohidrógeno, certo? Monohidrógeno, carbonato de sódio. Tranquilo? Monohidrógeno, porque é um hidrogênio, carbonato de sódio. Aqui você vai ter que, de novo, ver que ele veio do ácido carbônico, veio do H2CO3. Então, o ácido H2CO3 era o ácido carbônico. Então, ele formou o ânion carbonato. De novo, aquele timato tipico, tá bom? Então, ácido carbônico forma o ânion carbonato. Então, monohidrógeno carbonato de sódio. Tranquilo? Agora vamos ver um outro. NaH2PO4.
E aí, PO4 quer dizer que ele veio do ácido fosfórico, que é o H3PO4. Então, se ele veio do ácido fosfórico, ele é o ânion fosfato. Fosfórico, fosfato. Timato, tipico, tá bom? Ácido fosfórico, ânion fosfato. Então, aqui não é mais monohidrógeno, né? Aqui é dihidrógeno, porque tem 2 hidrogênios. Dihidrógeno, fosfato de sódio. Tudo bem? Tem uma outra forma de você dar nome para isso aqui. Deixa eu colocar aquele outro exemplo aqui, que era o primeiro. NaHSO4, né? Que é por meio dos termos monoácido, diácido e triácido. Então, esse aqui é o sulfato monoácido de sódio, tá? Ou apenas sulfato ácido de sódio, porque quando é um hidrogênio só, eu não preciso colocar monoácido, eu posso colocar só ácido, tá? Sulfato monoácido de sódio ou sulfato ácido de sódio. Então, esse aqui, ele é também carbonato monoácido de sódio ou carbonato ácido de sódio. E esse outro aqui, fosfato diácido de sódio. Esse aqui não posso tirar o di, né? Porque eu tenho que mostrar que são 2 hidrogênios. Então, a única opção para esse aqui seria fosfato diácido de sódio. Então, são 2 jeitos de dar nome. Esse aqui pode ser o dihidrógeno fosfato de sódio ou fosfato diácido de sódio. Tranquilo? Agora, vamos ver a neutralização parcial da base. Neutralização parcial da base. Aqui, vamos ver um exemplo. Aqui vai se formar um hidroxissal. Vamos ver o que é isso. Exemplo, 1HCl mais 1CaOH2, dando 1H2O mais CaOHCl. Esses aqui são menos comuns, tá? Neutralização parcial da base. É mais comum ocorrer neutralização parcial do ácido. Então, vamos ver o que acontece aqui. Veio desse ácido, que é o HCl. Esse ácido, quando ele sofreu ionização, ele liberou H+, e Cl-. Um HCl, então, um H+, e um Cl-. Aqui a base, quando ela sofreu dissociação iônica, ela liberou o quê? Regra do tombo ao contrário, né? Ca2+, Ca2+, e 2OH-. Beleza? Deixa eu só colocar meu celular, meu computador na bateria. Tá acabando. Beleza. Então, voltando aqui, HCl, quando sofreu ionização, liberou H+, e Cl-. A base, quando sofreu dissociação iônica, liberou Ca2+, e 2OH-. Então, aqui nós temos outro problema, porque nós temos um H+ para 2OH-. Então, vai sobrar um OH-, certo? Porque um H+ reage com um OH- e forma um H2O. Só que um desses OH- vai sobrar. Então, o que vai sobrar no final das contas? Eu vou pegar um H+, vou reagir com um OH- e vou formar um H2O. Só que o outro OH- vai ficar sobrando. Então, deixa eu colocar o outro OH- aqui. Aquele ali e aquele lá já foram. E o que vai sobrar no fim das contas? Ca2+, Cl- e OH-. E aí, isso que vai formar o hidroxissal.
Por que hidróxido? Porque vem do ânion hidróxido, entendeu? Sobrou um OH menos. Então, como que eu faço para formar o sal mesmo? O cátion seguido do ânion. Só que nesse caso, como tem um hidróxido sobrando, ele vai no meio. Então, CaOHCl. Então, esse foi o sal que sobrou. Tranquilo? CaOHCl. Então, como que eu faço para dar nome para esse aqui? Esse aqui é um hidroxissal. Hidroxissal. Como é o nome dele? Daí, eu tenho duas formas também para dar nome. A partir dos prefixos monohidróxido, dihidróxido e trihidróxido. Então, esse aqui, que é o CaOHCl, ele é o monohidroxi cloreto de cálcio. Monohidroxicloreto de cálcio. Por quê que eu falo que é o cloreto? Porque ele veio do ácido clorídrico. Então, o Cl- veio do ácido clorídrico. Então, é aquele hídrico, timeto no vidrico, entendeu? Então, se ele veio do ácido clorídrico, o ânion vai ser o ânion cloreto. Então, esse aqui é o monohidroxicloreto de cálcio. Tá bom? Outra forma de dar nome para ele é cloreto monobásico de cálcio, ou só cloreto básico de cálcio. Então, monohidroxicloreto de cálcio ou cloreto monobásico de cálcio, ou cloreto básico de cálcio. Quando é só um OH, eu posso chamar ele só de cloreto básico, tá? Ou monobásico, para ficar mais claro ainda. Vamos ver alguns outros exemplos de nome. CaOH-NO2 e AlOH2NO3. Aqui vocês têm que ter um conhecimento adquirido já. Por que eu digo isso? Porque você tem que olhar para o ânion e saber de qual ácido ele veio. Aqui veio do ácido HNO2, certo? Se ele veio do ácido HNO2, que é o ácido nitroso, vou colocar aqui do lado, tá? Mosquito teimoso, timato, tipico, timeto no vidrico. Então, se ele vem do ácido HNO2, que é o ácido nitroso, ele vai formar o ânion nitrito. Então, como é o nome desse aqui? Monohidroxi nitrito de cálcio, ou então nitrito monobásico de cálcio, ou então nitrito básico de cálcio, tá bom? Então, é importante que você identifique de qual ácido veio, porque daí você vai saber o nome do ânion. Tranquilo? Olha esse aqui. Esse aqui eu olho para o ânion e eu vejo que ele veio do HNO3. E o HNO3 é o ácido nítrico. Se ele é o ácido nítrico, o nome do ânion é nitrato. Então, esse aqui, como é o nome desse sal aqui? Dihidroxinitrato de alumínio, ou então nitrato de básico de alumínio. Tranquilo? Então, por hoje seria isso. Dessa aula aqui, eu quero que vocês façam, no mínimo, os exercícios 3, 5, 7, 13, 16, 17, 19 e 20. Tudo bem? Então, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.